E a questão que fica determinada como céu e inferno, como Então, algum tipo de castigo? péssima tradução da Bíblia também. Que aí a gente entra no lance de Veguer-Rinom, o Vale dos Filhos de Rinom, né? E o Ben-Guer-Rinom, na verdade, é um vale que fica a sudoeste de Jerusalém. Depois eu vou entrar mais nisso, mas seria um local onde fazia-se cultos a Moloque e queimava-se crianças para Moloque no Tofete, que era a fornalha de Moloque. Isso nunca ficou comprovado, porque há historiadores que dizem que passar a criança pelo fogo de Moloque, na verdade, era uma iniciação, uma espécie de Mas por que isso? rito. Porque eles acreditavam que passar para a vida adulta, costumes da civilização. Isso acontecia no Vale de Rinom, Tá. né? Então aí um dos profetas de Israel diz que aquela região é amaldiçoada e tudo mais, e fica caracterizado o Vale de Rinom como um local onde se faziam práticas abomináveis a Moloque. Depois também vira um local onde eles jogam os corpos dos mortos de Jerusalém, das pessoas que não mereciam um funeral. Então, corpo de gente que praticava algum crime, e de animais também, que eram sacrificados para abate. Era tudo colocado no Vale de Rinom e botava-se fogo. Então ali ficou conhecido como Lago de Fogo e Enxofre, nesse sentido. Então, quando Jesus usa esse Vale do Rinom para fazer suas parábolas, é de uma forma metafórica. Não é um local que você vai sofrer a danação eterna. Isso não existe. Entendi. Vale do Rinom, que é traduzido como inferno depois, pelos péssimos tradutores da Bíblia, entre eles o pessoal aí que traduz a Septuaginta e traduz a Bíblia em hebraico. São Jerônimo é um péssimo tradutor, diga-se de passagem. Já vou entrar na questão de Lúcifer também. Outro erro perigosíssimo. Então ele traduz Guerrinom, que era o Vale do Rinom, como Lago de Fogo e Enxofre, que virou o inferno. A mesma coisa com Sheol. Sheol, para os judeus antigos, quem é da Kabbalah sabe, é o lugar dos mortos. Todos os mortos. Sheol. Não é quem é do bem, quem é do mal, não, quem é fez como se coisa, fosse, como se fosse cemitério. como se fosse o que os espíritos acreditam como um umbral. Um lugar que todo mundo passa depois da experiência física, que ainda não é o reino celestial, não é os reinos superiores, é onde você vai ficar um tempo para se acostumar com a ideia, e depois seguir o seu caminho. É o conceito de Sheol, reino dos mortos. E assim também era Tártaros, que é o Sheol dos gregos. Então, em nenhum momento da Bíblia você tem o inferno. Como um castigo. Como um castigo eterno. Até porque isso não caberia naquela ideia de amor de um Deus que cria a sua... Enfim, que dá a vida, que dá a existência aos seus seres. Então, não tem como... É muito teologicamente inverossímil. Já pensou, Raul? Eu sou Deus, então eu sou cheio de amor, eu te crio... E aí eu já sei que existe conflito em você, já sei que tem erro em você, já sei que você vai pecar. Então já sabe o meu caminho. Exatamente, se eu sou onisciente, eu já sei todas as coisas. Mesmo assim, eu crio um inferno que é pra você pelo livre-arbítrio, a justificativa é essa, né? Então, porque você cria sabendo que, assim, eu vou colocar certos elementos em você. Só que você já não sabe. São pra testar. Uhum. Não, mas então, pra testar o seu livre-arbítrio, né? Sim, porque se fosse assim, coisas que também a gente vê que... a gente não entende o porquê, como crianças que adoecem tão precocemente e perdem suas vidas. Aí é uma questão de karma. E aí você pensa se existe reencarnar, né? E aí o mundo espiritual e etc e tal. Mas continua, quero... Então, aí a gente entra num conceito de karma que os hebreus também tinham. Na Torá você tem karma, reencarnação, só que não é exposta na Torá. Mas se você lê o Talmud, o Zohar, que são livros dos sábios judeus escritos nos versículos da Torá, eles falam sobre Gilgulim, que é a reencarnação, roda das reencarnações. Tudo tem a mesma linguagem. Só que as péssimas traduções fizeram a gente se afastar desses conceitos. Vão mudando ao longo do tempo, né? E aí o que acontece? Então, o inferno, ele não existe. Agora, eu não estou dizendo que você não vai adquirir karma. Ou seja, fiquem todos tranquilos. Não existe inferno. Na Bíblia não existe inferno. Quem está falando em inferno para você, está falando de paganismo. O próprio nome inferno, a etimologia do nome inferno, vem de inferum, ou infernos, que é um conceito dos romanos de um mundo inferior. Um submundo. Que também é um reino dos mortos. Que os gregos chamam de Hades. Entende? Então, se você é cristão e acredita em inferno, você está acreditando em paganismo greco-romano. Porque a própria etimologia do nome inferno vem de inferno. Inferum, o inframundo, o lugar para onde vão os mortos. Não é à toa que se enterram os mortos. Então,
é a mesma coisa que o Hades dos gregos, é a mesma coisa que o Sheol dos cabalistas. É o mundo dos mortos. Em nenhum momento você tem danação eterna e sofrimento eterno. O que não significa que você não vai ter um karma pelas suas ações. Porque até segundo a Torá, assim como os sutras budistas, assim como os hindus, as suas ações reverberam e vão atrair reações equivalentes. Certo. Então o karma existe, agora inferno não. Se tem um lugar ruim, é aqui na Terra, é em Malkuth. Aqui nós já temos acesso a todo bem e todo mal. Não tem nenhum lugar além daqui para onde você vai sofrer mais. Aqui já é o ápice. Não tem algo pior do que aqui. Isso é um pensamento extremamente confortante, inclusive, né? Quando a gente para pra pensar. Confortante entre aspas, porque se você olhar a realidade, você vê o inferno estampado. Não, com certeza, nela, mas isso é o que a gente está vivendo aqui agora. Quando eu digo confortante, é porque quando você pensa, pior do que isso não fica... não fica. É onde você tem um certo conforto, não tem né? Lugar que pior. Já tá ruim. Agora, existe um lugar que fica pior que aqui. Sabe qual? Não. Aqui dentro. Ah, sim. Aí, aqui dentro... Por isso que o inferno é uma coisa também muito pessoal. É. Você pode já estar no que considera-se o inferno. Você pode já estar. Nós estamos bem. Sim. Mas tem alguém aí na rua que não está e já está vivendo o seu inferno. Não está bem consigo mesmo, Exatamente. Né? Isso já é um inferno. Exatamente. Então aqui, do ponto de vista da Kabbalah, é Malkuth. É o mundo onde você tem a manifestação do bem e do mal na sua total amplitude. Tanto que você vê todo bem e todo mal na Terra. Sim. Você vê isso manifestado. Você vê uma atitude de amor e você vê uma atitude de ódio que você tem não acredita toda a teoria como do acontece. Yin Yang, inclusive. Exatamente. Né? Que é os opostos que se encaixam. E que para um existir, o outro tem que ter um pouco daquele... O bem tem que ter um pouco do mal. Atrelados. Não existe ordem sem caos. Exato. Não existe caos sem ordem. Para você fazer existir as coisas, você precisa dessa polaridade. Exato. Então os judeus sabiam disso. Então o conceito de karma existe, mas o conceito de inferno não existe. Biblicamente não existe. Pode chamar quem quiser, pode chamar Rodrigo Silva, qualquer um. Não existe o inferno do ponto de vista de danação eterna.